Boa tarde, a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana. Eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? Que se encontra em Isaías, capítulo 65 e o versículo 12. Isaías, capítulo 65 e o versículo 12, amém? Quem tiver a Bíblia e quiser acompanhar, meus irmãos. E depois da palavra, eu vou deixar um louvor para os meus irmãos. E eu creio que Deus vai falar com meus irmãos através da palavra e através do louvor, amém? Isaías, capítulo 65 e o versículo 12, amém? Que diz assim: também vos destinareis a espada, e todos vós encurvareis a matança, porquanto chamei e não respondestes, falei e não ouvistes, mas fizestes o que era mal aos meus olhos e escolhestes aquilo em que não tinha prazer. Só até aqui, meus irmãos. Que Deus está falando para mim, para você nessa tarde, meus irmãos, é que quando Ele chama você, meus irmãos, aí você tem que dar ouvido, meus irmãos, à voz de Deus. Porque muitas das vezes Deus fala comigo com você e você não dá ouvido à voz de Deus, né? Deus, Ele fala o que Ele quer que a gente faça e a gente não quer fazer o que Deus quer, meus irmãos. Mas que você tem que ouvir a voz de Deus, meus irmãos. Porque quando eu e você, meus irmãos, quer fazer o que a gente quer, que a gente não quer fazer o que Deus quer, meus irmãos, tem preço, meus irmãos. Porque Deus, Ele trata com a gente como Ele quer tratar, meus irmãos. Porque quando a gente está rebelde, meus irmãos, Deus, ele se ira, meus irmãos. Porque a gente tem que fazer o que Deus quer, meus irmãos. Porque quando Deus fala, não é com as paredes, meus irmãos. Quando Deus fala, é comigo, com você. E Ele quer que a gente escute a voz dEle. Ele quer que a gente faça o que Ele quer, meus irmãos. Porque muitas das vezes você não quer fazer a vontade de Deus. A gente quer fazer a nossa vontade. A gente quer estar no pecado, quer estar no lamaçal. Porque no mundo, meus irmãos, tudo é mais fácil. Aí a gente quer estar no mundo, a gente não quer fazer a vontade de Deus. Mas quando Deus fala, meus irmãos, tem que ouvir a voz dEle. Porque Ele que manda, Ele que desmanda. E é a vontade dEle que prevalece na tua vida, meus irmãos. E não a nossa vontade, meus irmãos. Porque a nossa vontade é muito bom de fazer, porque é mais fácil. Mas nem a nossa vontade que a gente tem que fazer, e sim a de Deus, meus irmãos. Porque quando Deus fala, meus irmãos, Ele quer o melhor para mim e para você. E que você venha dar ouvido à voz de Deus, meus irmãos. E que você venha fazer o que Ele quer. Porque senão tem preço, meus irmãos. Porque com Deus ninguém brinca não, meus irmãos. Porque quando Ele fala comigo, com você, Ele quer que a gente escuta a voz dEle, que a gente faça o que Ele quer, meus irmãos. Porque é a vontade dEle que prevalece na tua vida. E não a nossa vontade, meus irmãos. Porque quando a gente não quer ouvir a voz de Deus, meus irmãos, tem preço. Porque Deus, Ele é amor, mas Deus também é justiça, meus irmãos. Porque é a vontade dEle que tem que prevalecer na tua vida, meus irmãos. Porque a vontade dEle é perfeita e agradável. E Ele sabe o que é melhor para mim e para você. E que nessa tarde você venha dar ouvido à voz de Deus, meus irmãos. Que você venha fazer a vontade dEle, não a nossa vontade, meus irmãos. Porque a nossa vontade, meus irmãos, tem preço. Porque a gente tem que fazer a vontade de Deus. Porque o que Ele quer para mim e para você é o melhor, meus irmãos. E que nessa tarde você venha dar ouvido à voz de Deus e fazer o que Ele quer. Porque Ele quer o melhor para mim e para você, meus irmãos. Porque como um pai quer o melhor para um filho. Mas para isso você tem que dar ouvido à voz dEle e fazer o que Ele quer, ser obediente. E obedecer a Ele, meus irmãos. E não fazer a nossa vontade, meus irmãos. A gente tem que fazer a vontade de Deus. Porque Ele sabe o que é melhor para mim e para você. E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entendeu dessa palavra. E agora eu vou deixar um louvor, amém? Que eu queria que Deus vai falar com vocês também através de louvor. Sei, é bem assim. O medo chega e a aflição destrói as bases que sustentam o coração. Sei, é bem assim. É tão difícil suportar o medo, a dor e essa lágrima no olhar. Não sabes mais o que fazer, nem mesmo para onde ir. A única certeza que chegou ao fim. Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a tua história. Deus não deu seu único filho para morrer por nós em vão outrora. Derramou seu sangue carmesim por você e também por mim. Você não nasceu para sofrer. O meu Deus vai te fazer feliz. Vai te arrancar do fundo do poço, te reerguer, te fazer um vaso novo. Vai mostrar para todos os teus inimigos que Ele sempre esteve contigo. E eles irão te olhar e vão dizer: como é que isso pôde acontecer? Ela estava caída, derrotada, e hoje está de pé,
fortificado, e você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado, o hino da vitória. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Oh glória, você é um vencedor. Se Deus prometeu a mim e a você, meus irmãos, que você se considere mais do que vencedor, meus irmãos. Porque só o fato de você ter passado por tudo que nós passamos, e a gente está de pé, meus irmãos, adorando esse Deus, nós já somos vencedores, mais que vencedores, meus irmãos. E tudo que Ele prometeu na minha tua vida, meus irmãos, vai se cumprir. E todos aqueles, meus irmãos, que achou que era o nosso fim, vai ter que ver você cantando o hino da vitória, meus irmãos. E dizendo que só o Senhor é Deus, meus irmãos. Que só Deus é o Senhor. Porque se Ele prometeu na minha tua vida, Ele vai fazer, meus irmãos. Que você só descanse no Senhor, meus irmãos. Porque o que Ele prometeu na minha tua vida, meus irmãos, Ele vai fazer. Porque Deus é fiel, meus irmãos. Porque Deus vai mudar a minha e a tua história, meus irmãos. Porque só Ele, meus irmãos, para fazer o que você não pode. E só até aqui, meus irmãos. Foi um pouco a irmã Tatiana entendeu essa palavra. E deixei um pedacinho desse louvor para meus irmãos. A voz já é bonita, né? Mas eu creio que Deus falou com vocês através do louvor também. E fiquem todos com Deus, a paz do Senhor. E tenham uma ótima tarde e um ótimo sábado.